Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, a palavra que renova, que fortalece, a palavra que dá direcionamento, a palavra que tem orientação, tem discernimento, tem virtudes, tem bênçãos para mim e para a tua vida. É a palavra de Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Amém? Vamos aprender junto? O título é Deus está falando com você. Tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas, por que não dizer, que está nervosa. Isso é o que o Senhor tem me falado. Porque Deus está falando com você. Obedeça. Porque esse homem que a gente vai ver na Bíblia, Deus apareceu a ele de forma grandiosa, né? O Senhor fala com cada um do jeito que Ele quer, às vezes é no sonho, às vezes é à noite, às vezes é na pregação na televisão, é como Ele quer. E Ele teve um encontro com Moisés de forma linda, diferente, mas Ele sabe fazer com cada um da forma dele. Amém? Vamos aprender juntos? Aleluia! Deus fala com Moisés no meio da sarça, capítulo 3 de Êxodo, do 1 ao 22. Lembre-se do título, Deus está falando com você. E não é só aqui eu falando com você aí não. Há muitos dias, eu creio que há meses que Ele está falando comigo e com você no particular. Vamos ouvir? Vamos colocar em prática, porque Moisés obedeceu. Apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. A gente vê aqui que a Bíblia diz que Moisés estava detrás de um deserto. É no deserto que o Senhor falou com Moisés. É no deserto que o Senhor marca audiência comigo e com você. Às vezes é no deserto da perca, de uma enfermidade, de um problema no lar, de pessoas que fofocou, falou mal de alguém para você, e Deus agora quer retratar, que você retrate com essa pessoa. Não sei, eu não sei qual é o assunto de Deus com você, eu sei que Deus fala comigo, e para isso muitas vezes é necessário Ele colocar a gente no deserto, fica a gente e Ele no particular, e aqui Moisés estava no deserto. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor. A Bíblia diz que Ele é Deus de perto e de longe, que Ele se apresenta como Ele quer. E Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, estava naquele deserto, e foi exatamente naquela hora, como uma sarça, que o Senhor se apareceu a ele. Como é que o Senhor tem aparecido a mim e a você? Mas lembre-se, escute, obedeça, coloque em prática o que Ele mandar, porque Ele só tem o melhor para mim e para você. Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimar. Não tem lógica, né? A sarça não se parava de se queimar. A sarça ardia. E Moisés foi lá ver aquela grande visão. Também escute o Senhor. Essa sarça que falou com Moisés está falando comigo, está falando com você. É necessário que a gente escute. É necessário que a gente obedeça. E é necessário que a gente faça como Ele orienta. Porque assim vem as bênçãos, vem os milagres, vem os livramentos, vem a grandeza de Deus para mim e para a tua vida. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Quem é você? Que o Senhor tem dito, Manuel, José, Ana, Maria, João, Edith. Você e eu tem que dizer, eis-me aqui. Bete, eu tenho que dizer, eis-me aqui. Porque às vezes a gente está despercebido, estamos dispersos, conversando com pessoas alheias, assuntos que não é para conversar. Às vezes estamos dando ouvido a coisas que não é para dar ouvido. Às vezes estamos dando prioridade a coisas e deixamos a nossa família de lado.
deixando coisas bênçãos que o Senhor botou para abençoar a minha vida e a tua. E aí o Senhor chegou para Moisés e ele tem falado com você. E ele está falando com você. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tire as sandálias dos seus pés. Qual sandália, Beta? A sandália que impede de você sentir a presença de Deus. A sandália que não faz você sentir a grandeza de Deus. Às vezes as sandálias são amigos. Às vezes são televisão, assuntos, filmes, pornografia. Às vezes a sandália são pessoas que dão a mim e a você conselhos errados. Às vezes a sandália é o egoísmo. É tanta coisa. Tire essas sandálias dos seus pés para você sentir a graça de Deus. Afaste essa sandália que lhe traz pecado, que você perde a visão do Senhor. Porque o Senhor é santo e Ele quer falar com você. Ele disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Tire as sandálias que estão atrapalhando sua comunhão com Deus. Que eu possa refletir, pensar quais são as sandálias que eu tenho que deixar. Porque Deus é santo. E quando Ele manda você e eu obedecer, é porque Ele tem o melhor para nós. Tira a sandália. Eu sei qual é a minha sandália. Qual é a sua sandália que está impedindo de ouvir mais o Senhor? Ele é santo. A gente não pode ficar em cima do muro. Tire as sandálias, porque Deus está falando com você. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés encobriu porque sabia que o Todo-Poderoso estava ali. Se cubra de oração. Se cubra da leitura da palavra, porque na hora ele cobriu o rosto, porque o reflexo, o poder de Deus era muito grande. E eu e você, para ouvir a voz do Senhor, nós temos que tirar a sandália, aquele pecado que não agrada a Ele, mas nós temos que nos cobrir de oração. Nós temos que nos cobrir louvando para Ele. Nós temos que nos cobrir lendo a palavra. Nós temos que nos cobrir diante dEle para saber o que é esse santo, santo, santo. Que esse santo, 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 que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, que é de mim e de você. Aleluia. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus tem ouvido. Deus escuta atentamente as nossas aflições. Deus escuta atentamente a nosso cansaço, nossa tristeza, aquelas pessoas que nos oprimem, que nos machucam. Por que não dizer aquelas pessoas que dão conselhos errados? Ele escuta tudo atentamente. E quando Ele fala comigo e com você, é para orientar, é para dar livramento, é para a gente obedecer, porque Ele só tem o melhor para mim e para você. Ele conhece tua aflição, Ele conhece tua dor. Escuta o Senhor, obedece a Ele, que os milagres chegarão, e a dor e a aflição vai cair por terra. Glória a Deus. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra de boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jubezeu. Ele disse que desceu para socorrer aquele povo que estava chorando, estava sofrendo. Então, esse Deus que desceu para livrar o povo dos egípcios, é o mesmo Deus que quer livrar eu e você do mal. É o mesmo Deus que quer nos abençoar. É o mesmo Deus que diz: olha, vai por aqui, Bete. Sai daqui, Bete. Tira essas sandálias, Bete. Te cobre de oração diante de mim, que é para dar a vitória. Então ele desceu porque ele viu a aflição do povo do Egito. E ele nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, ele está falando com você, porque Ele conhece tua aflição. Ele quer que tu obedeça para os milagres chegarem. Glória a Deus. E agora, esse que é o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiram.
Ele aqui disse a Moisés que ouviu o clamor do povo dele. E também tinha visto como o povo os egípcios, Faraó, estava oprimindo esse povo. Ele sabe da sua aflição. Ele sabe da sua opressão. Ele é teu psicólogo. Ele é teu analista. Ele é o teu defensor. Ele é o teu juiz, o teu advogado, o teu legislador. Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Ali ele já estava escolhendo Moisés, para que Moisés fosse enviado por ele a Faraó, para tirar o povo dele do Egito. Escuta o Senhor, que eu possa ser o Senhor, porque aqui nós representamos Moisés, o qual o Senhor falou com ele e fala comigo e com você. Escuta, dá atenção, obedece o mestre, ele só tem o melhor para você. Está na enfermidade, está no UTI, está no bloco cirúrgico, eu não sei onde você está. Ele está falando com você. Está com problema no lar, ele está falando com você. Está com problema financeiro, ele vai te dar vitória. Ele te ama, ele cuida de você. Ele tem visto a tua aflição. Só escuta o teu mestre. Aleluia. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés reconheceu: quem sou eu? Vamos reconhecer que somos pequeninos. Vamos reconhecer que não podemos nada. Mas o nosso Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. E disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te envio. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Ele disse: certamente eu serei contigo. Certamente Deus é contigo e é comigo. Obedece. Faz a vontade de Deus, como ele mandou Moisés. Ele sabe o que está fazendo. João 13,7 diz: o que eu faço hoje, você só entende amanhã. Foi Jesus que disse aos discípulos e está dizendo a mim e a você hoje. Glória a Deus. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? E que lhe direis? Moisés teve uma conversa franca com o Senhor. Porque Moisés disse: quem sou eu? Porque ele sabia que ele era fraco. O Senhor disse que ele ia cuidar do povo, ia tirar o povo do Egito. Ele disse: quando eu for lá, o que é que eu vou dizer? Me orienta. Na aflição, na dor, Senhor, venha cá, me ajude. Essa enfermidade, o médico disse que não tem mais jeito, mas eu sirvo a ti, tu és o Deus do impossível. Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. Senhor, eu estou com a mão na cabeça, sem orientação nenhuma. Me oriente. E Deus orienta. Porque Deus já está falando com você hoje. Deus tem falado com você. Escuta a voz do mestre. Tem calma. Orar sem cessar. Para que o Deus dê direcionamento. E eu e você fique atento e atenta. Aleluia. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Que coisa tremenda, né? Alguém diz: eu sou o que sou. Diz lá ao povo que eu sou o que sou, te enviou. Se Deus é o único que pode dizer: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Está cuidando de mim e de você. Eu sou o que sou. Quer dar livramento e bênçãos a você. Então somente creia. Então somente fique atento e atenta à voz do mestre. Porque o Deus que você serve é o Deus que escolheu Moisés. É o Deus que usou Moisés. É o Deus que quer nos usar. É o Deus que quer nos tirar do Egito, da aflição, da angústia. Precisamos primeiro tirar a sandália dos pés. Precisamos nos cobrir de oração e clamar ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés. Aleluia. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. O Senhor disse aqui a Moisés: este é o meu nome, eternamente. Deus é eterno. O que é eterno não se acaba. E ele disse: é o meu memorial de geração em geração. A memória de Deus, a grandeza de Deus é de geração em geração.
ela jamais se acaba, ela é eterna. Escuta Deus, faz a vontade dEle, porque um dia eu e você quer morar com Ele, mas aqui na terra nós precisamos já fazer o bem, o melhor, para no grande dia estar morando com o Mestre nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Primeiro o Senhor mandou Moisés aos anciões, os mais velhos, porque o Senhor sabe como falar, o Senhor sabe como mandar. E no final ele diz assim: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Deus tem visitado o meu lar, o seu. Ele sabe o que tem feito conosco. Ele sabe das nossas dores, da nossa humilhação, da nossa tristeza, das rejeições, da nossa angústia. Ele sabe tudo. Porque ele disse a Moisés: vai lá, eu sei do sofrimento do meu povo, eu quero o abençoar. E quando ele fala para mim e para você, é porque ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ele é conhecedor da hora que a gente acorda até a hora que dorme. Ele sabe todas as coisas. Fique atento, escute Deus falando com você e bote em prática. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jubiseus. É uma terra que emana leite e mel. Ele diz: olha, eu vou tirar o povo do Egito para dar uma terra que emana leite e mel. Eu sei quantos gigantes têm humilhado, quantos gigantes têm aprisionado, quantos gigantes têm ofuscado eles, têm intimidado eles, têm massacrado, têm oprimido. Tudo isso o Senhor sabe se você tem passado e eu. Ele é o grande e o poderoso. Ele está na nossa frente como general de guerra, como leão da tribo de Judá. Agora é necessário a gente nos cobrir de oração. É necessário que a gente tire a sandália dos pés para ouvir a voz dele, para ver a grandeza dele nas nossas vidas, para que ele opere grandes coisas, grandes milagres na minha e na tua vida. E ouviram a tua voz, irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-ei: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-me ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifique ao Senhor nosso Deus. Ele disse: tu vai com os anciões. E diz o rei do Egito que deixe o povo ir, porque eu quero sacrifício de vocês. Ele quer sacrifício meu e seu. Agora, sacrifício de oração, de louvor, de leitura da palavra, do jejum, com calma, com discernimento. E lembre-se, tirando as sandálias dos pés. Qualquer tipo de pecado, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Tire essas sandálias para grandes milagres para mim em tua vida. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixa ir, nem ainda com uma mão forte. Ele sabia o que Moisés ia passar com o povo, mas ele estava com ele. Ele sabe o que você passa, mas ele está com você e vai te dar vitória. Porque eu estenderei a minha mão, ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixai. Ele disse: olha, vocês vão passar por muita coisa, mas eu estarei com vocês o tempo todo, e no final da luta, vocês vão vencer. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Tem lutas aí, mas eu estou com você. Eu estou abrindo o mar vermelho, e grandes coisas eu farei na tua vida. Glória a Deus. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes não sairás vazios. Ele derrama graça na minha e na tua vida. E quando a gente sai de alguma situação, a gente não sai de mão vazia. Ele está cuidando de mim e de você. Escuta o Senhor falar. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, joias de prata, joias de ouro, vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Ele disse: só vocês vão sair com joias. Joias representa a grandeza de Deus.
Joia representa eu e você se vir essa grande joia, esse grande ouro que é Jesus Cristo. Joia representa a gente obedecer. E quando a gente obedece, os milagres chegam, as portas são abertas. Deus trabalha no lar que obedece a Ele. Deus trabalha no lar que escuta Ele falando e faça a vontade dEle. E coisas tremendas Ele faz na minha e na tua vida. Amém? Lembre-se do título? Deus está falando com você. Obedece e você vai ver os milagres do Senhor na tua vida. Glória a Deus. A paz do Senhor. Até amanhã.